Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou o professor Antônio e hoje nós vamos falar sobre potenciação e propriedades dos números inteiros. Vamos lá. Potenciação de números inteiros. Bom, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais, tá certo? Vamos entender isso aqui. Para a potenciação, vale as mesmas regras de transformação de sinais aplicadas na multiplicação. Ou seja, na multiplicação, mais por mais dá mais, menos por menos dá mais por menos dá menos e menos por mais dá menos, tá? Essas quatro regrinhas básicas para a gente entender a multiplicação de números inteiros, tá certo? Vamos usar daqui por diante. Então, vamos lá. Por exemplo, nós temos aqui logo a primeira potência, 3 elevado a 2. Como ele falou, potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, o que vai acontecer? Lembrando que o expoente aqui, ó, que é 2, representa a quantidade de fatores que vão ser colocados aqui. Como aqui tem o número 2, então eu vou ter 2 fatores, ou seja, o 3, que é a base. Então vai ser 3 vezes 3, que é igual a 9. E mais por mais dá mais. Ficou claro? Vamos em frente. Nós temos agora 4 elevado a 1. Bom, 4 elevado a 1, aqui é o número 1, só vai repetir uma vez, então é a própria base. 4 elevado a 1 é 4 e o valor é positivo. Quando você tem menos 4 elevado a 1, novamente, uma repetição, só uma vez, então menos 4, tá certo? Então, quando o expoente for 1, o resultado é a própria base. Exemplo, menos 2 elevado a 3. Bom, o expoente aqui é 3 e a base é menos 2. Como aqui o número 3 significa o número de repetições, então eu vou ter o 2 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então, vamos fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 2, 4 e 4 vezes 2, 8. Olha o sinal agora, cuidado. Menos por menos dá mais e mais por menos dá menos, tá? Seguindo a regra aqui, tá certo? Cuidado. 3 elevado a 0. Bom, gente, aqui é o seguinte. Quando o expoente for 0, o resultado dessa potência vai ser 1, tá? Então, por definição, 3 elevado a 0, ou seja, qualquer número elevado a 0, a resposta é 1. Então, aqui nós temos menos 3 elevado a 0, 1 também. Tá certo? Seguindo aqui. Menos 3 elevado a 4. Bom, vamos lá. Você tem o número 4, que é o expoente, que é o número de vezes que eu vou repetir, os fatores. Então, não são 4 vezes, é 1, 2, 3, 4. E a base aqui é menos 3, então lá, menos 3 vezes menos 3, vezes menos 3, vezes menos 3. Ou seja, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E 27 vezes 3 dá 81. Cuidado com o sinal agora. Menos por menos dá mais por menos dá menos, e menos por menos dá mais. Tranquilo, né? Só seguir a regra que você consegue fazer certinho. Bom, agora é o seguinte, nós temos aqui uma potência com expoente negativo. Cuidado, a gente não vai resolver diretamente, tem que fazer uma transformação primeiro. O que é que diz a regra? Que a potência, veja bem, é igual ao inverso, ao seu inverso, com expoente positivo. Então, quem vai fazer a transformação? Perceba agora como vai ser feito. Tem um aqui 3 elevado a menos 2, vou fazer uma inversão da base, ou seja, o inverso de 3 é 1 sobre 3, tá? E como é que fica isso aqui? O expoente, ele fica o que? Positivo, diz aqui a regra, né? E agora, gente, é fácil resolver, né? Como você tem 1/3 elevado a 2, então é 1/3 vezes 1/3, ou seja, duas vezes. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9. Tranquilo, né? Vamos em frente. Agora nós temos 2/3 elevado a menos 2. Cuidado, de novo aqui, ó, negativo. Então vamos ter que inverter esse número. O que é inverter? Trocar de posição. 3 vai para cima e 2 vai para baixo. Então eu fiz uma inversão. Então, como agora nós temos agora o expoente vai virar positivo, vamos resolver como? 3 vezes 3, 9, e 2 vezes 2, 4. Tá certo? Fácil, né, gente? Vamos em frente? Propriedades da potência. Vamos à primeira propriedade. Bom, diz o seguinte: se você tem um produto e potência de mesma base, a gente soma os expoentes para se resolver. Como assim? Vamos dar exemplo aqui, ó. Nós temos 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 3. Então, eu percebo que é a mesma base. E o que vai acontecer? Eu vou transformar em uma só. Repete a base e soma os expoentes. Ou seja, 2 mais 3, 5.
tá? 2 mais 3, 5, tá aqui. E agora fica mais fácil resolver, né? Ou seja, esse produto se transformou em uma única base. E aí, como você sabe, o número 5 indica a quantidade de fatores que você vai colocar aqui, no caso 5, e quando você faz a multiplicação desses valores, você encontra 32. Certo? Outro exemplo. Nós temos aqui menos 2 elevado a 2 vezes menos 2 elevado a 3. Beleza. O que acontece? Tem a mesma base? Tem. Então repete a base. E soma aqui os expoentes. 2 mais 3, novamente. 2 mais 3, 5. Ou seja, menos 2 elevado a 5. E aí você resolve. O menos 2, 5 vezes. Ou seja, eu vou encontrar menos 32. Cuidado só com o jogo de sinal, tá certo? Muito bem, agora vamos falar sobre divisão de potência de mesma base. O que vai acontecer agora? Nós temos aqui, ó, uma divisão de potências, ou seja, 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 5. Diz a regra, a gente vai repetir a base, que é 4, e vai agora subtrair os expoentes, ou seja, 7 menos 5. 7 menos 5, no caso aqui, 2. E agora sim eu consigo resolver essa divisão de potência de mesma base. 4 elevado a 2, né? O 2 aqui significa o número de repetição de fatores, então 4 vezes 4, 16. Fácil, né? Vamos dar outro exemplo aqui. Menos 4 elevado a 7, dividido por menos 4 elevado a 4. Novamente, uma divisão de mesma base, né? Então vou repetir a base e vou subtrair os expoentes, ou seja, 7 menos 4, no caso 3. E aí eu faço o quê? A operação. Menos 4 quantas vezes? 3, né? Porque o expoente determina a quantidade de fatores. 1, 2, 3. Quando você faz o produto desses três números, você encontra menos 64. Tranquilo, né? Vamos para a terceira propriedade, que fala sobre potência de potência. Bom, o que é isso aqui? Ó? Nós temos aqui, ó, nós temos uma potência e outra potência, por isso se chama potência de potência. Para resolver essa potência é o seguinte, nós multiplicamos os expoentes para se transformar em uma única potência. Como assim? Repete a base, aqui 2, e vai fazer o seguinte, multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, olha, 3 vezes 2, que é igual a 6. E agora, gente, olha, ficou fácil, né? Porque ficou 2 elevado a 6, a gente consegue fazer. Então vai ser o 2 quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quando você faz essa multiplicação, você encontra 64. Muito bem. Vamos falar agora sobre potência de um produto ou de um quociente. Quer dizer isso aqui. Vamos supor o seguinte aqui, nós temos aqui uma potência e dentro aqui nós temos que o produto de duas potências, tá? Então essas duas potências aqui estão levando a outra potência. Cuidado, as bases aqui são diferentes, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou resolver uma de cada vez. De que forma? Vamos aqui, 2 elevado a 3. Eu vou repetir o 2, tá aqui o 2. E agora eu vou fazer o seguinte, quando você isola essa potência, vai ficar 3 vezes 2. Aqui, ó, 3 vezes 2. Olha o que acontece com o segundo número. 3, repete o 3. E agora multiplica quem? Os expoentes. 2 vezes 2. Fácil, né? Repetindo, você vai repetir as bases. E em seguida vai pegar o expoente de cada termo e multiplicar pelo o expoente do termo fora, tá? No caso, 3 vezes 2, tá aqui. E no caso, 2 vezes 2, que dá 4, né? No caso aqui, então vai ficar 2 elevado a 6 e 3 elevado a 4. Bom, já sabemos o que? A gente só vai fazer a transformação para uma só potência se possuir a mesma base. No caso aqui não tem a mesma base, então eu vou ter que resolver de forma isolada. 2 elevado a 6, depois 3 elevado a 4. Bom, gente, só para facilitar, 2 elevado a 6, quando você faz a multiplicação 2 elevado a 6, não é 2 vezes 6, cuidado, fica 64, que é o 2 6 vezes. E 3 elevado a 4, que é o 3 4 vezes, fica 81. Aí sim, né, resolvi de forma isolada. E no final eu fiz a multiplicação dos resultados. 64 vezes 81 dá 5.184. Bom, isso aqui foi o que? Uma potência de um produto, né? Agora vamos ver o seguinte. Agora nós temos uma potência de um quociente, ou seja, de uma divisão. Nós temos agora uma divisão, beleza? Então o que vai acontecer aqui? O procedimento é o mesmo. Você vai repetir o 2 e o 4 aqui. Divisão, coloca divisão. Em seguida vai ficar 3 vezes 2, olha, 3 vezes 2. E depois aqui, ó, a ausência é 1, né? 1 vezes 2, 2. Belo? Aí, bom, 3 vezes 2, 6. Então fica 2 elevado a 6. E 4 elevado a 2. Como eu falei para vocês, como os expoentes aqui, ó, as bases aqui são diferentes,
Então você não pode resolver dessa forma aqui, né? Subtraindo os expoentes diretamente. Então tem que fazer o seguinte, de forma isolada. 2 elevado a 6 dá 64, né? A gente fez aqui anteriormente. E 4 elevado a 2 dá 16. E aí sim, agora em vez de você... Agora você vai pegar 64 e dividir por 16. Ou seja, 64 dividido por 16 dá 4. Tá certo? Tranquilo, né? Vamos de frente. Bom, gente, espero que tenha gostado. Se gostou, dá um like e se inscreva no canal, ok? Um forte abraço, até a próxima videoaula.